Olá, estamos de volta. Nós estamos lendo então o livro O Alquimista, do Paulo Coelho. E ontem nós paramos quando o rapaz disse ao pai que queria viajar, né? E não queria ser padre, não. Então vamos ver o que vai acontecer. Homens de todo o mundo já passaram por esta aldeia, filho, disse o pai. Vêm em busca de coisas novas, mas continuam as mesmas pessoas. Vão até o morro conhecer o castelo e acham que o passado era melhor que o presente. Têm cabelos louros ou pele escura, mas são iguais aos homens de nossa aldeia. Mas não conheço os castelos das terras de onde eles vêm, retrucou o rapaz. Esses homens, quando conhecem nossos campos e nossas mulheres, dizem que gostariam de viver para sempre aqui, continuou o pai. Quero conhecer as mulheres e as terras de onde eles vieram, disse o rapaz, porque eles nunca ficam por aqui. Os homens trazem a bolsa cheia de dinheiro, disse mais uma vez o pai. Entre nós, só os pastores viajam. Então serei pastor. O pai não disse mais nada. No dia seguinte, deu-lhe uma bolsa com 3 antigas moedas de ouro espanholas. Achei certo dia no campo. Iam ser da igreja, como seu dote. Compre seu rebanho e corra o mundo até aprender que nosso castelo é o mais importante e nossas mulheres são as mais belas. E o abençoou. Nos olhos do pai, ele leu também a vontade de correr o mundo. Uma vontade que ainda vivia, apesar das dezenas de anos em que ele a tentou sepultar com água, comida e o mesmo lugar para dormir toda noite. O horizonte se tingiu de vermelho e depois apareceu o sol. O rapaz lembrou-se da conversa com o pai e sentiu-se alegre. Já conhecera muitos castelos e muitas mulheres, mas nenhuma igual àquela que o esperava em 2 dias. Tinha um casaco, um livro que podia trocar por outro e um rebanho de ovelhas. O mais importante, entretanto, era que todo dia realizava o grande sonho de sua vida: viajar. Quando cansasse dos campos da Andaluzia, podia vender suas ovelhas e tornar-se marinheiro. Quando cansasse do mar, teria conhecido muitas cidades, muitas mulheres, muitas oportunidades de ser feliz. Não sei como buscam Deus no seminário, pensou, enquanto olhava o sol nascente. Sempre que possível, buscava um caminho diferente para andar. Nunca havia estado naquela igreja antes, apesar de haver passado tantas vezes por ali. O mundo era grande e inesgotável. E se ele deixasse que as ovelhas o guiassem apenas um pouquinho, ia terminar descobrindo mais coisas interessantes. O problema é que elas não se dão conta de que estão fazendo caminhos novos a cada dia. Não percebem que os pastos mudaram, que as estações são diferentes, porque estão apenas ocupadas com água e comida. Talvez seja assim com todos nós, pensou o pastor. Mesmo comigo, que não penso em outras mulheres desde que conheci a filha do comerciante.
olhou o céu e, pelos seus cálculos, estaria antes do almoço em Tarifa. Lá poderia trocar seu livro por um livro mais grosso, encher a garrafa de vinho e fazer a barba e o cabelo. Tinha que estar pronto para encontrar a menina e não queria pensar na possibilidade de outro pastor ter chegado antes dele, com mais ovelhas para pedir sua mão. É justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante. Refletiu enquanto olhava de novo para o céu e apressava o passo. Tinha acabado de se lembrar que em Tarifa morava uma velha capaz de interpretar sonhos. E ele tinha tido um sonho repetido aquela noite. A velha conduziu o rapaz até um quarto no fundo da casa, separado da sala por uma cortina feita de tiras de plástico colorido. Lá dentro havia uma mesa, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e 2 cadeiras. A velha sentou-se e pediu que ele fizesse o mesmo. Depois segurou as 2 mãos dele e rezou baixo. Parecia uma reza cigana. O jovem pastor já havia encontrado muitos ciganos pelo caminho. Eles viajavam e, entretanto, não cuidavam de ovelhas. As pessoas diziam que a vida de um cigano era sempre enganar os outros. Diziam também que eles tinham um pacto com demônios e que raptavam crianças para servirem de escravas em seus misteriosos acampamentos. Quando era pequeno, o rapaz morria de medo de ser raptado pelos ciganos. E esse temor antigo voltou enquanto a velha segurava suas mãos. Mas existe a imagem do Sagrado Coração de Jesus, pensou ele, procurando ficar mais calmo. Não queria que sua mão começasse a tremer e a velha percebesse seu medo. Rezou um Pai Nosso em silêncio. Que interessante, disse a velha, sem tirar os olhos da mão do rapaz. E voltou a ficar quieta. O rapaz estava ficando nervoso. Suas mãos começaram a tremer e a velha percebeu. Ele puxou as mãos rapidamente. Não vim aqui para ler as mãos, disse, já arrependido de ter entrado naquela casa. Pensou por um momento que era melhor pagar a consulta e ir-se embora, sem saber de nada. Estava dando importância demais a um sonho repetido. Você veio saber de sonhos, respondeu a velha. E os sonhos são a linguagem de Deus. Quando ele fala a linguagem do mundo, eu posso interpretar. Mas se ele falar a linguagem de sua alma, só você pode entender. E vou cobrar a consulta de qualquer maneira. Mais um truque, pensou o rapaz. Entretanto, resolveu arriscar. Um pastor corre sempre o risco dos lobos ou da seca. E isto é que torna o ofício de pastor mais excitante. Tive o mesmo sonho 2 vezes seguidas, disse. Sonhei que estava num pasto com minhas ovelhas quando aparecia uma criança e começava a brincar com os animais. Não gosto que mexam nas minhas ovelhas, elas ficam com medo de estranhos. Mas as crianças sempre conseguem mexer com os animais sem que eles se assustem. Não sei por quê. Não sei como os animais sabem a idade dos seres humanos.
Volte para seu sonho, disse a velha. Tem uma panela no fogo. Além disso, você tem pouco dinheiro e não pode tomar todo o meu tempo. A criança continuava a brincar com as ovelhas por algum tempo. Prosseguiu o rapaz, um pouco constrangido. E, de repente, me pegava pelas mãos e me levava até as pirâmides do Egito. O rapaz esperou um pouco para ver se a velha sabia o que eram as pirâmides do Egito. Mas ela continuou quieta. Então, nas pirâmides do Egito, ele falou as 3 últimas palavras lentamente, para que a velha pudesse entender bem. Nas pirâmides do Egito, a criança me dizia: se você vier até aqui, vai encontrar um tesouro escondido. E quando ela foi me mostrar o local exato, eu acordei. Nas 2 vezes. Não vou lhe cobrar nada agora, disse a velha, mas quero 1/10 do tesouro, se você encontrá-lo. O rapaz riu de felicidade. Então iria economizar o pouco dinheiro que tinha, por causa de um sonho que falava em tesouros escondidos. A velha devia ser mesmo uma cigana. Os ciganos são burros. É o que ele pensava, né? Então interprete o sonho, pediu o rapaz. Antes, jure. Jure que você vai me dar a 10ª parte do seu tesouro em troca do que eu lhe disser. O rapaz jurou. A velha pediu-lhe que repetisse o juramento, olhando para a imagem do Sagrado Coração de Jesus. É um sonho de linguagem do mundo, disse ela. Posso interpretá-lo. E é uma interpretação muito difícil. Por isso, acho que mereço minha parte no seu achado. A interpretação é esta. Você deve ir até as pirâmides do Egito. Nunca ouvi falar delas, mas se foi uma criança que lhe mostrou, é porque existem. Lá você encontrará um tesouro que lhe fará rico. O rapaz ficou surpreso e depois irritado. Não precisava ter procurado a velha para isso. Finalmente lembrou-se de que não estava pagando nada. Para isso, eu não precisava perder meu tempo, ele disse. Por isso lhe falei que seu sonho era difícil. As coisas simples são as mais extraordinárias e só os sábios conseguem vê-las. Já que não sou sábia, tenho que conhecer outras artes, como a leitura de mãos. E como vou chegar ao Egito? Eu só interpreto sonhos, não sei transformá-los em realidade. Por isso tenho que viver do que minhas filhas me dão. E se eu não chegar ao Egito? Eu fico sem pagamento. Não será a primeira vez. E a velha não disse mais nada. Pediu que o rapaz saísse, pois já tinha perdido muito tempo com ele. O rapaz saiu decepcionado e decidido a nunca mais acreditar em sonhos. Lembrou-se de que tinha várias providências a tomar. Foi ao armazém arranjar alguma comida. Trocou seu livro por um livro mais grosso e sentou-se num banco da praça para saborear o vinho novo que havia comprado. Era um dia quente e o vinho, por um desses mistérios insondáveis, conseguia refrescar um pouco seu corpo. As ovelhas estavam na entrada da cidade, no estábulo de um novo amigo seu. Conhecia muita gente por aquelas bandas
e por isso gostava de viajar. A gente sempre acaba fazendo amigos novos e não precisa ficar com eles dia após dia. Quando vemos sempre as mesmas pessoas, e isso acontecia no seminário, terminamos fazendo com que elas se tornem parte da nossa vida. E assim elas passam também a querer modificar nossa vida. Se a gente não for como elas esperam, ficam chateadas, porque todas as pessoas têm uma noção exata de como devemos viver a nossa vida. E nunca têm noção de como devem viver a própria vida. Como a mulher dos sonhos, que não sabia transformá-los em realidade. Resolveu esperar o sol baixar um pouco antes de seguir com suas ovelhas em direção ao campo. Dentro de 3 dias, iria estar com a filha do comerciante. Começou a ler o livro que tinha conseguido com o padre de Tarifa. Era um livro grosso que falava de um enterro logo na primeira página. Além disso, os nomes dos personagens eram complicadíssimos. Se algum dia escrevesse um livro, pensou ele, ia apresentar um personagem de cada vez, para que os leitores não tivessem que ficar decorando nomes. Quando conseguiu concentrar-se um pouco na leitura, e era boa, porque falava de um enterro na neve, o que lhe transmitia uma sensação de frio debaixo daquele imenso sol. Um velho sentou-se ao seu lado e começou a puxar conversa. "O que eles estão fazendo?" perguntou o velho, apontando para as pessoas na praça. "Trabalhando", respondeu o rapaz secamente, e voltou a fingir que estava concentrado na leitura. Na verdade, pensava em tosquear as ovelhas na frente da filha do comerciante, para que ela visse como ele era capaz de fazer coisas interessantes. Já havia imaginado essa cena uma porção de vezes. Em todas elas, a menina ficava deslumbrada quando ele começava a lhe explicar que as ovelhas devem ser tosqueadas de trás para frente. Também tentava se lembrar de algumas boas histórias para contar a ela enquanto tosqueava as ovelhas. A maior parte ele tinha lido nos livros, mas iria contar como se tivesse vivido pessoalmente. Ela nunca ia saber a diferença, porque não sabia ler livros. O velho, entretanto, insistiu. Falou que estava cansado, com sede, e pediu um gole de vinho ao rapaz. Este ofereceu-lhe a garrafa. Talvez assim o velho ficasse quieto. Mas o velho queria conversar de qualquer maneira. Perguntou que livro o rapaz estava lendo. Ele pensou em ser rude e mudar de banco, mas seu pai havia lhe ensinado o respeito pelos mais velhos. Então, estendeu o livro para o velho, por 2 motivos. Primeiro, não sabia pronunciar o título. E segundo, se o velho não soubesse ler, ele mesmo mudaria de banco para não se sentir humilhado. Disse o velho, examinando o volume por todos os lados, como se fosse um objeto estranho. É um livro importante, mas é muito chato. O rapaz ficou surpreso. O velho também lia e já lera aquele livro. E se o livro era chato, como ele dizia, ainda dava tempo de trocar por outro. É um livro que fala o que quase todos os livros falam, continuou o velho, da incapacidade que as pessoas têm
de escolher seu próprio destino. E termina fazendo com que todo mundo acredite na maior mentira do mundo. Que maior mentira do mundo será essa, não? Com certeza o rapaz vai querer saber, né? Tá bom? Então amanhã a gente continua, tá? Até amanhã. Não esquece do like, não esquece de se inscrever se você não é inscrito, tá bom? Para fortalecer aqui o canal, tá? Muito obrigada. Tchauzinho.